Graça e paz, irmãos. Nós estamos aqui em tempos como falamos muito a palavra aí, lockdown, nesses tempos que estão vindo aí, mas nós somos livres. Livres no Senhor Jesus, livres para adorá-lo, livres para buscar a presença dEle. Isso nos agrada e nos alegra muito. E hoje eu quero compartilhar com vocês, dando sequência ao que nossos irmãos aqui já falaram, já pregaram, e instruíram a cada um de nós a respeito desse evento, esse Natal, esse nascimento de Cristo Jesus. Eu quero compartilhar com vocês o que se encontra em Gálatas capítulo 4, verso 4. A pequena introdução diz que Jesus, ele recebeu aqui vários títulos, o Jesus como nome oficial, Cristo como nome messiânico, vimos também outros como Senhor, Filho do Homem, Filho de Deus, e agora, lendo o capítulo 4, diz assim, de Gálatas, verso 4, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Pai, fala mais uma vez conosco. Fala na vida dos meus irmãos que estão ouvindo a Tua palavra. Esta é a Tua palavra. É o Senhor que tem o próprio poder. É o Senhor que pode mudar a vida. E é o Senhor que eu peço, Pai, em nome de Jesus, fale ao coração de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para nos identificar com o nosso Senhor e Salvador, né, nós teve vários processos que tiveram que terem feito, e essa introdução a gente quer dizer muito isso, a respeito de que houve uma queda, houve uma falha, e nós nos deparamos com essa situação, e sabedores nós, que teria que haver uma remissão de pecado, porque um homem pecou, um só pecado, diante do Senhor, foi suficiente para colocar toda a criatura e toda a criação debaixo dessa lei, na qual se encontrou até o presente século para todo aquele que não conhece a Jesus Cristo. Então nós vimos que tanto homens como animais, a Bíblia nos diz que a natureza, ela geme, ela sofre, assim como aqueles que não estão em Cristo Jesus, todos que estão perdidos, que ainda não conhecem o Senhor Jesus, sofrem. O homem em si foi designado nesse ponto, sofrendo porque não conseguia cumprir aquilo que estava já descrito por Deus, porque todo homem que pecou, e eles vão morrer. Nós entendemos isso, nós vimos isso, e esse ato de Adão, que infelizmente, tornou, infelizmente, uma desgraça, uma tragédia, para todos nós, homens e toda a criação. Então, havia, através desse ato, a verdade é que houve uma maldição, houve um julgamento, no qual nós vimos que todos foram condenados. E nós vimos que por causa de um só homem, entrou todo o pecado no mundo. Também nós sabemos que através de um só homem teria que sair. Nós continuamos assim, vendo que, pelo fato dessa queda, dessa desobediência ao Senhor, Deus, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo justo, Ele continua sendo santo. E diante da sua santidade não pode haver pecado. Diante da santidade de Deus tem que haver pureza, tem que haver santidade. E tudo isso nós sabemos porque a lei tentou fazer isso. Então o homem, por todos esses anos, e nós conhecemos isso, ele viveu debaixo dessa lei. Ele tentou por essa lei,
agradar a Deus. E nós sabemos muito bem, todos vocês conhecem a história, e alguns que estão nos ouvindo também não conhecem, mas não conseguimos, nós falhamos, nós fracassamos, nós não tínhamos condições, tentamos e não teve jeito. Então, essas exigências que foram feitas desde o início. Agora nós voltamos e pensamos bem. Então, se Deus viu que o homem errou, viu que o homem pecou, e não tinha mais solução, porque o homem tentou por si próprio ter essa solução, nós vimos que de uma forma ou de outra, se algo não acontecesse para que Deus ficasse satisfeito, então nós ainda continuaríamos debaixo de toda essa maldição, de todo esse gemendo essas dores, passando por todas essas dificuldades, sem esperança nenhuma, irmãos, sem esperança nenhuma. Então, nós vimos que o homem caído, né, o homem que caiu, o homem que falhou, foi por um pecado, por uma falha. Mas tem uma coisa que permanece na gente ainda. Tem uma coisa que permanece em mim e em você. A Bíblia diz que ainda nós somos a imagem. Ainda fala que nós somos a semelhança, fomos feitos a semelhança do Senhor. Eu e você, nós somos semelhanças de Deus. E Deus, sabendo disso, viu que era necessário. Então, nesse ponto nós vimos que tanto a natureza divina, quanto a natureza humana, exigia que houvesse um acerto de contas. E nós vimos que a necessidade da natureza humana, ela requeria que esse pecado fosse corrigido. E nós vamos mostrar 3 pontos que a necessidade da natureza humana pedia. Era necessário o seguinte: a primeira coisa, que o pecado que entrou no mundo através do homem teria também que sair através de um homem. Então, nós sabemos muito bem que até hoje judeus esperam pela vinda do Messias. Quantas das vezes, muitos que já passaram por Israel veem ainda. E quando você conversa, eles ainda falam no Messias. Eles estão esperando esse Messias. Por quê? Porque a conta, pela falta de fé, essa conta diante deles, ela não foi corrigida. Ela não foi acertada ainda. Então, nós vimos que essa conta tinha que ser necessitada. Então, essa lei humana, a humanidade, a natureza humana, ela tinha 3 requerimentos. E um deles é que um homem, porque entrou por um homem o pecado, tinha que também que sair por um homem. Esse pecado, essa maldição, tinha que sair por um homem. O segundo ponto que a natureza humana exigia era que a penalidade fosse paga com um alto preço. Por quê? Porque o preço é muito alto. O preço que o homem paga em si pelo pecado é muito alto, irmãos. Se você conhece a Jesus hoje, louvado seja Deus. E eu quero dizer para você, pense bem, quando você não tinha o conhecimento do Senhor, quando o Espírito do Senhor não tinha tocado na sua vida, tenta lembrar desse velho homem. Agora, tome um tempo agora e pense muito bem no dia em que o Senhor te chamou, no dia que o Senhor tocou na sua vida. Com certeza, está te dando agora uma grande alegria no seu coração. Está causando um sorriso em você, porque o Senhor te tocou. E quando o Senhor toca, ele fez isso. Então, nós vimos aqui que esse alto preço, para nós, antes de servir ao Senhor, era alto.
nós vivíamos como no mundo, sem esperança nenhuma. Sem esperança, irmão, sem esperança. Sem futuro nenhum. Você ia viver a sua vida, e você não sabia o que seria além da morte. Você não tinha direção. E é assim que o homem era, ele não tinha direção. Nós sabemos que o homem foi criado, e sabemos que ele era um ser eterno. Ele ia continuar sendo eterno. Porém, agora nós sabemos que essa eternidade tem 2 lugares. A sua eternidade com Cristo Jesus, ou então a sua eternidade no inferno. Não se iluda com isso, tem 2 lugares, mas há uma eternidade. E nós sabemos para onde vamos, louvado seja o nome do Senhor por isso. A terceira coisa que a natureza humana exigia é que essa pena, ela requeria que aquele que viesse salvar fizesse um pagamento completo. Um pagamento completo no corpo e na alma. Porque tanto o corpo sofreu, ele veio trabalhar, né? Deus não diz que do pão vai comer, tanto isso, e quanto a alma também. Ah, mas como que é a alma? Simples, irmãos. Porque a distância de Deus nos causou isso. Nos causou essa dor, essa angústia, essa tristeza de andarmos longe do Senhor. Então nós vimos que esses 3 pontos, seja o pecado que entrou pelo homem, tinha que sair pelo homem, o preço que teria que ser pago tinha que ser um alto preço, e tinha que ser um pagamento completo do corpo e da alma. Então nós nos deparamos aqui com o que a humanidade, né? Aqui a natureza humana exigia. Bem, mas então nós começamos o texto e entendemos isso, porque Deus também, então nós estamos falando de 2 naturezas. Então nós falamos da natureza humana, então agora nós vamos falar o que então que exigia da natureza divina. O que ela requeria? Qual era o critério para esse Salvador, para esse Senhor que tinha que vir? Ele tinha também 3 critérios, e nós vamos olhar os 3. Diz que era necessário um sacrifício de valor infinito. A eternidade requeria um valor infinito, porque ela sabia, Deus Pai, Filho e Espírito Santo sabiam bem que havia vida depois da morte. Tem muitas pessoas desesperadas por causa de situações que passaram ou estão passando recentemente, como nós vimos aqui, parentes, né, pais, no meu caso, partindo desse mundo. Então nós sabemos que tem um lugar, nós sabemos dessa infinidade. Então esse sacrifício, esse Salvador que vinha, ele teria, primeiramente, que satisfazer a natureza humana, também satisfazer a natureza divina. E essa natureza divina, ela pôs um ponto dizendo, o sacrifício tem que ser infinito. Ele não pode ser apenas terrestre, porque sei eu, o Senhor, que há uma eternidade, não é? Então esse sacrifício ele não podia ser apenas na terra, ele não podia ser apenas nesse mundo no qual nós vivemos aqui, porque senão nós seríamos redimidos aqui e depois, como que ficava? Então, queridos irmãos, nós vimos que das 3 coisas da natureza divina, nós vimos que a segunda coisa agora é que houvesse uma perfeita obediência daquele que seria o Salvador. Perfeita obediência. Por que perfeita obediência? Simplesmente porque nós vimos que houve uma desobediência. É por causa dessa desobediência, seja ela uma só. Uma só. Para Deus é uma só. Por isso que todos nós pecamos, carecemos da misericórdia do Senhor. Todos pecamos. Ninguém ficou para trás. Mas só que tem que esse Salvador, essa pessoa que teria que vir, tinha que preencher os parâmetros da raça humana, dos requerimentos e também da divindade.
E a divindade diz, então ele vai ter que obedecer todas as leis sem pecar. Sabe por quê? Para que ele possa servir de exemplo para os que hão de vir. Então ele vai ser um exemplo eterno. Ele vai ser, enquanto nós estivermos aqui, ele vai ser o exemplo. E quando nós adorarmos o Senhor Jesus, nós vamos sempre vê-lo como aquele exemplo perfeito, sem mácula, sem falha nenhuma. Louvado seja Deus por isso. Então nós vimos, irmãos, que da terceira coisa, que infelizmente, né, o primeiro homem, quando fez o primeiro pecado, a primeira falha, ele magoou, ele machucou o coração do Senhor, mas ele causou uma coisa muito pior. Ele causou a ira de Deus. E essa ira de Deus não acabou. Por quê? Porque esse Salvador que teria que vir, ele também tinha que sofrer a ira de Deus. Ele tinha que entender o peso do pecado. Então nós vimos que esse peso do pecado, esse peso da desobediência humana, esse Salvador teria que entender e compreender. E claro que nós vimos, muitas das vezes nós vimos essas pregações dizendo que Jesus, quando diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, foi que? Porque me abandonaste. Não abandonou, mas Jesus sentiu ali todo o peso do meu e do seu pecado, de toda a raça humana. Ele levou consigo todos os nossos pecados. Então ele tinha que passar por isso. Então nós entendemos que para que houvesse esse acerto de conta, tanto a raça humana, tanto quanto a natureza humana, como a natureza divina, tinha as suas exigências. E essas exigências tinham que ser cumpridas. Então, nós aprendemos que, no texto que lemos, que diz assim, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. E nós demos ênfase, inclusive, foi porque nascido de mulher, né? Agora, nós vimos que, primeiro, o Verbo era o Deus no início. E ele sabia de duas coisas. A Bíblia não diz que, em 1 João diz que, em João ele diz que ele o quê? Ele era o Verbo e estava com Deus. Então, deixa falar para vocês uma coisa, né? Então, deixa eu falar para vocês uma coisa. Ele diz o seguinte, duas coisas o Salvador teria que entender. Ele ia ter que desfazer da sua glória. Jesus, quando veio para nos salvar, ele sabia dos parâmetros humanos, das exigências humanas. E ele também sabia das exigências divinas do Senhor. Ele sabia que todas as 6 requerimentos teriam que ser preenchidos. E nós vimos que, quando fala-se de que Jesus, né, fala de duas coisas que teria que haver. Uma é o kenosis, ou seja, o esvaziamento, e tapenosis, ou seja, a humilhação. Ele tinha que ser, por isso que o texto diz, ser nascido e sob, debaixo da lei. Ele nasceu debaixo da lei. Ele não podia desfazer daquela lei. Aquela lei também pesava, e ele tinha que cumprir essa lei, porque era um mandamento divino, porque era uma requisição. E essa requisição nos mostra que Jesus, então, ele teve que fazer o quê? Ele teve que se esvaziar de si mesmo. Esvaziar de si mesmo é justamente esvaziar da glória, da majestade que ele tinha com o Pai. E nós pregamos isso, vocês ouvem isso, talvez ouviram isso várias vezes, em vários cultos, talvez vocês estão ouvindo pela primeira vez, eu não sei. E a segunda coisa
é que ele tinha que se sujeitar à maldição da lei. Ele tinha que se sujeitar à lei. Porque existia a divina e também existia a lei dos homens. Então, irmãos, o que nós sabemos agora é que todos esses parâmetros que nós acabamos de ler, que nós acabamos de entender, e Paulo dizendo aos Gálatas, ele fala isso, Gálatas insensatos, porque vocês estão inconsistentes? Por que vocês estão inconsistentes? Ele começa a falar isso para eles, e muitas das vezes a gente vê essa inconsistência em nós mesmos. Sabemos da verdade, conhecemos a verdade, e às vezes não somos consistentes, perseverantes naquilo que o Senhor tem colocado diante de nós, perseverantes na oração, perseverantes na leitura da palavra. Quantas das vezes que eu e você nos entristecemos porque deixamos de fazer alguma coisa, às vezes simples como, eu não li a Bíblia hoje, eu não orei hoje, esqueci de clamar por aquele irmão que está no hospital, por aqueles que estão chorando, esqueci de orar pelos missionários. Todas as vezes que nós, vou usar um palavreado aqui um pouquinho diferente, pisamos na bola com o Senhor, não dá alegria nenhuma, dá uma tristeza, você sente mal, você sente triste, porque você não está alegrando o coração do Senhor, você deixou de alegrar o coração dele. E muitas das vezes a gente olha e fala assim, maldito o homem que sou, assim como Paulo disse, né? Aquele bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero às vezes está na minha frente. Então, irmãos, nós vimos que Paulo lidar com os Gálatas isso, e ele vem tratando da incoerência, da inconsistência deles. Da mesma forma, Deus nos ensina várias vezes que ele está tratando da nossa falta de perseverança, falta de consistência. E nós sabemos que o preço foi pago. Então, nós estamos vendo que diante de tudo isso, né, quando em Filipenses 2,7 diz que a si mesmo se esvaziou, tornando forma de servo, e do verso 8 também diz que a si mesmo ele se humilhou. Jesus falou assim, eu vou pagar esse preço, eu vou lá, eu vou pagar esse preço. Em João 1 diz que ele era o verbo, né? No princípio ele é o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então Jesus, ele já existia. E assim a Bíblia relata como nascido de mulher, porque ele nasceu de mulher, mas ele já era existente, ele não foi o filho, não é? Ele foi o filho, ele foi o filho de Deus. Então, quando nós deparamos com esse texto, a gente vê que ele foi filho, né? Ele foi nascido de mulher. No entanto, não tem um texto que eu me lembre que venha falar onde Jesus chama a Maria de sua mãe. Então, nós vimos, irmãos, que esse homem, nascido de mulher, ele já existia antes. E nós sabemos muito bem que a vida, ela só se torna uma vida, um ser vivente, todo aquele que recebe o sopro de vida do Senhor. Então, como que Jesus poderia, então, dizer que ele era filho daquela mãe, filho daquela mulher? Não, porque ele já existia, ele tinha história. Ele tinha história, o próprio João Batista deu esse exemplo. O próprio João Batista foi falado, inclusive Jesus mesmo disse, nascidos de mulher não teve um maior do que João Batista. Então nós vimos isso e entendemos que em Romanos 6 também diz que o velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado fosse desfeito, para não servirmos mais ao pecado. Jesus nasceu e morreu. E nós vimos que ele nasceu e morreu por 4 coisas. Pela culpa dos nossos pecados, para que não sejamos mais dominados pelo pecado, para que não haja presença do pecado e que nós fôssemos livres da consequência do pecado. Tudo isso Jesus fez naquela cruz. Então, quando nós falamos de tudo que explicamos até agora, nós vimos o quê? Que não podia, de forma alguma,
uma estátua, um homem natural, satisfazer tanto a vontade dos homens quanto a vontade de Deus. Mas uma coisa era certa, a lei humana dizia o seguinte, tinha que ser um homem. Por que tinha que ser um homem? Porque tinha que ser um ser vivente, tinha que pagar o corpo e a alma. Então nós vimos que não poderia ser um animal, não poderia ser uma estátua de qualquer maneira. Assim não funciona. Então, quando essas leis, quando esse mandamento veio, nós vimos que só poderia um homem perfeito para servir de aio, para servir de guia para cada um de nós, para nos dar a esperança, para que nós possamos ver e entender o sacrifício que foi. É Natal, e nós vimos, claro, nós estamos falando sobre morte, mas o que nós temos que entender é que esse plano salvífico do Senhor, de Deus, de mandar o seu Filho, de enviar o seu Filho, esse plano salvífico já começou muito antes. Por quê? Porque Deus tinha um plano para salvar o homem. E Jesus se colocou naquela brecha para justamente isso, nós termos essa salvação que eu espero, que nós venhamos valorizar essa salvação dia após dia, e entender essa salvação, entender que havia tudo isso que era necessário que o Salvador fizesse, e Cristo Jesus o fez, cabalmente. Irmãos, nada não há maior prova de amor. Não há maior prova de amor, para mim e para você, no verdadeiro sentido do Natal. Não é dar presentes, não é apenas agradecermos que Jesus veio, é entendermos que o Filho que se nos deu, o Filho que nasceu, esse Salvador, nós temos que entender o propósito, nós temos que entender por que esse sacrifício foi feito, nós temos que entender por que ele teve que sofrer como homem, nascido de mulher, para pagar esse preço, para nós podermos entender. Senão eu e você não entendia. Então uma parte do que se exigia é que se ele morresse e cumprisse tudo isso, nós também seríamos os seus seguidores. E livres com ele, porque o preço foi pago uma só vez. Jesus não precisa morrer outra vez. Ele morreu uma só vez, para mim e por você. E nós entendemos isso. Agora, a coisa mais linda que eu vejo no Natal, sabe o que é? É que Deus mostra que o infinito, que o Deus infinito, ele pode entrar nas relações finitas dos homens. Não é? A outra coisa que a gente aprende é que o sobrenatural pode entrar nesse mundo carnal. Isso é a coisa mais linda. Natal é isso. Deus resolveu ter um relacionamento comigo e com você. Ele veio ao mundo. Ele veio ao mundo com esse propósito, para ter esse relacionamento comigo e com você. Hoje, se você não tem esperança, tenha. Tenha. Porque se não tem coisa mais impossível do que um Deus infinito entrar no mundo finito. Um Deus infinito, um Deus sobrenatural, entrar no mundo carnal. E outra coisa, irmão, ele deu um outro passo além daquilo que nós possamos entender ou compreender. Ele não apenas deu esse passo, ele não apenas entrou na nossa história, entrou na sua história, ele entrou dentro de nós. E por isso que nós temos um Espírito, o Espírito do Senhor, que testifica sobre Jesus. Jesus disse: eu não preciso de testemunho humano, eu não aceito testemunho humano. Por quê?
porque ele aceita o testemunho do Espírito Santo. No entanto, eu posso pregar aqui. Pastores pregam, trazem a palavra, como nós estamos fazendo nessa noite. Mas eu não tenho coração, eu não tenho condições de converter o seu coração. Ah, se eu pudesse. Ah, se eu pudesse. Na minha própria casa. Queria que meus filhos todos estivessem servindo ao Senhor, comprometidos com o Senhor. Talvez essa é uma das coisas que você tem procurado. Marido ou esposa. Não está em você. Não está. Quando Jesus disse que esse testemunho, ele só aceitava. Ele não aceitava de homens. No entanto, quando veio o Paráclito, quando veio o Espírito de Deus, Jesus disse, esse vai testemunhar de mim. Por entanto, a palavra que nós pregamos, a palavra que nós levamos a você, a palavra que é pregada constantemente, a palavra que está na Bíblia, essa palavra tem poder. E nós, pela fé, cremos que o Espírito Santo é que converte um coração. É o Espírito de Deus que testifica. Então eu volto de novo, naquele momento, naquele tempo, naquele dia que você aceitou Jesus. Alguém foi o instrumento para que você chegasse ali. Tudo, a Paulo diz que toda obra é de Deus. Nada é nosso. Ele mesmo que fez isso. E, no entanto, quando você entrega a vida ao Senhor, você diz, entreguei a minha vida ao Senhor. Sim, o Espírito de Deus te levou àquele momento para que você desse esse agreement, a palavra agreement, como é que fala? Essa concordância, você concordasse, mente, coração, e se entregasse ao Senhor Jesus. Sabe? Então, esse pacto foi feito. Até aquele momento, até aquele dia que você aceitou Jesus. Então, essa obra, ela é feita pelo Espírito. Eu e você somos instrumentos que Deus colocou na face da terra para testificarmos desse Jesus. E nós precisamos crer nisso, viver isso e testemunhar isso. Dá um testemunho da sua vida para alguém. Se você não fez hoje, tenha a oportunidade. Talvez faça amanhã. Quando tiver oportunidade, a tempo ou fora de tempo, testemunha, fala do Senhor. Outra coisa é o seguinte, esse mesmo Deus que entrou no mundo, Ele pode entrar na sua vida. No meio das suas dificuldades, no meio da sua angústia, no meio do seu choro, mas Ele também quer fazer parte da sua alegria. Da alegria que com certeza os cristãos estão sobre o mundo afora, celebrando o nascimento de Jesus, celebrando a vitória daquele Cordeiro. Não é? Por que a vitória? Porque Ele veio ao mundo. E o maior milagre não é apenas a vinda dEle, o maior milagre é que Deus decidiu ter um relacionamento íntimo com cada um de nós. E Ele entrou na história humana. Deus veio ao mundo. Deus veio ao mundo. Porque se o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo veio, nós entendemos isso. Então, irmãos, aqui nós paramos. Porque de agora em diante, quem tem que fazer essa obra, na minha e na sua vida, é o Senhor. Pastores pregam, presbíteros, os homens do Senhor estão pregando para todo mundo. E quando terminam, eles deixam o microfone, caminham levando a sua vida, e continuam pregando o Evangelho. E o Espírito vai convertendo, convencendo o homem do pecado. Feliz Natal. Feliz Natal para cada um de vocês. Que Deus os abençoe e que realmente nós possamos entender e compreender e glorificar a Deus por tudo que Ele tem feito e entendermos que Ele decidiu ter um relacionamento conosco para a honra e glória dEle mesmo, em nome de Jesus. Vamos orar?
Santo e eterno Deus, eu te louvo, porque foi esse teu amor, foi esse teu cuidado de andar ao meu lado, mesmo sem eu saber, e me conduzir até o dia que o Senhor completamente me convenceu, e eu fiquei plenamente convicto de que Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida, assim como todos os meus irmãos em Cristo Jesus, que agora somos uma só família. E se tiver alguém que não tomou essa posição ainda, busque o Senhor. Deixe, talvez o Senhor tenha falado a sua vida. É Natal, eu quero ter um relacionamento com você, um relacionamento íntimo com você. Ah, Deus, muito obrigado por essa oportunidade de dizer ao mundo que Jesus veio ao mundo. E nós podemos celebrar isso nesse país que nos deixa celebrar esse Natal, nesse país que nos deixa celebrar Cristo Jesus. Nós te agradecemos e também te pedimos, ó Pai, a todos os nossos irmãos que às vezes estão em lugares escondidos, debaixo de basement, missionários, em lugares escondidos, ó Pai, mas estão celebrando Jesus de todo o coração. E nós, muitas das vezes, ó Pai, pela liberdade que temos, esquecemos que nós podemos falar de Jesus nessa terra. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que é pura, que é santa e que é viva, e pelo Teu Espírito, que continua testificando que Jesus é o Senhor, para a honra e glória do Seu próprio nome. Nós te oramos. Amém.